Olá, aqui é o César. Eu estou trazendo nesse vídeo uma questão do ITA de 2024, uma questão da segunda fase da prova dissertativa, uma questão de trigonometria. Vamos lá? Sabendo que tangente de alfa mais beta é igual a menos 2 e seno de alfa é igual a 4 menos raiz de 5 seno de beta, para alfa e beta pertencentes ao intervalo aberto 0 e π sobre 2, calcule tangente de alfa mais beta sobre 2, tangente de alfa menos beta sobre 2 e a razão entre essas duas tangentes aqui que a gente já comentou. Bom, o que eu acho dessa questão? É uma questão média para fácil. E por quê? Porque basta que você aplique as fórmulas, algumas fórmulas conhecidas aqui que relacionam aqui a tangente com a tangente da metade de um ângulo. Então você tem a tangente de um ângulo, que no caso é alfa mais beta, e ele está pedindo a tangente da metade desse ângulo. Então na verdade existe uma fórmula que relaciona essas duas tangentes. Se você conhecer, ótimo. Você aplica e descobre o valor da tangente de alfa mais beta sobre 2. E também aplicando algumas outras fórmulas, a gente também vai conseguir calcular a tangente de alfa menos beta sobre 2. Então, basicamente é uma aplicação de fórmulas e fazer algumas contas. Ah, mas é só isso, César? Não. Tem um raciocínio no meio também. Tem uma pequena análise que você tem que fazer no meio do problema. Mas a gente vai chegar lá. Tá legal? Bom, então vamos lá. A solução seria a seguinte, então. Para simplificar, vamos fazer assim. Tá, eu vou chamar alfa mais beta, eu vou chamar de θ. Ok? E eu vou chamar simplesmente de t a tangente de θ sobre 2. Essa notação aqui, ela é muito boa porque facilita a escrita e tal. E da onde que eu peguei agora essa fórmula que vai relacionar a tangente? Isso aí tem em qualquer material, tá? Mas que relaciona essas duas tangentes, a tangente de um ângulo com a tangente da metade desse mesmo ângulo. Isso tem em qualquer material de trigonometria e tal. Eu vou citar aqui, por exemplo, esse material aqui, que é o livro de Trigonometria e Números Complexos da Sociedade Brasileira de Matemática, coleção Professor de Matemática, do Manfredo, do Morgado, Eduardo Wagner. Essa fórmula, ela aparece aqui logo no começo do livro, e aliás, ela entra até como um exercício. Ele não demonstra, mas ele pede para você demonstrar, baseado em alguns argumentos geométricos anteriores aqui, ou numa relação anterior, ele pede para você mesmo demonstrar. Então, é bem legal, tá legal? Eu não vou fazer demonstração aqui, eu vou simplesmente utilizar a fórmula, tá bom? Bom, então eu disse aqui que alfa mais beta é igual a θ, e t é a tangente de θ sobre 2. Então, nós sabemos que... Então, vamos escrever assim. A tangente de θ é igual a 2t sobre 1 menos t quadrado. Bom, essa é a fórmula que eu mostrei agora há pouco aqui do livro. Que eu não vou demonstrar, mas eu vou simplesmente utilizar essa fórmula. Tá? Eu já tenho a tangente de θ e eu quero descobrir quanto que vale t. A tangente de θ é a que foi dada. Θ é alfa mais beta, então a tangente de θ é menos 2. E eu quero descobrir quanto que vale a tangente da metade. Então eu quero descobrir quanto que vale t. Então a gente tem simplesmente o seguinte. Aqui, agora a gente cai numa equação de segundo grau, tá? Então, passando o denominador multiplicando, arrumando as coisas, deixando tudo de um lado só, a gente vai chegar em... E ainda eu posso dividir tudo por 2, a gente ficaria com... Chegamos aqui numa equação de segundo grau, t ao quadrado menos t menos 1 igual a 0. Essa equação aqui, ela é curiosa, porque essa equação aqui, ela acontece em outros problemas, costuma aparecer em outros problemas, mas ok. Como é que a gente resolve isso aqui? De qualquer forma que você queira. Pelo menos de duas maneiras diferentes. Você pode usar o delta pela fórmula de equação de segundo grau ou por completar quadrados. Eu vou utilizar os quadrados, então eu vou completar quadrados. Então como é que seria isso aqui? Então eu vou dizer que isso aqui é igual ao seguinte. Eu posso escrever assim, t menos meio ao quadrado. Quando eu faço t menos meio ao quadrado, eu tenho de volta aqui t ao quadrado, menos 2 vezes t, que multiplica meio, que vai dar menos t,
tá? Aqui. E aqui eu ainda tenho mais 1/4. Mas aqui eu tenho menos 1. Então, se eu tenho mais 1/4, eu preciso tirar 1/4. Se eu coloquei 1/4, eu preciso tirar 1/4. Então, eu vou tirar 1/4. Só que como eu tenho menos 1 aqui, então menos 1 menos 1/4 vai dar menos 5/4. Tá? Fiz numa passagem só, duas passagens numa só. Tá joia? Agora, eu preciso escrever menos 5, eu preciso escrever 5/4 como 1/4, porque aí eu vou ter uma diferença de quadrados. Então, eu posso escrever desta forma aqui. Agora eu tenho aqui uma diferença de quadrados. Então eu posso utilizar a fatoração. Seria como se fosse um a ao quadrado menos b ao quadrado, que é a mais b que multiplica a menos b. Então, fatorando isso, eu vou ficar com... Ok, agora eu tenho um produto aqui igual a zero. Isso significa que um dos dois fatores é igual a zero. Tá? Então, continuando aqui. Tá, então eu escrevi que um dos dois fatores é igual a zero. Então, isolando o t aqui, a gente vai ter, na verdade, duas soluções. Tá? Então, uma solução vai ser, já juntando numa fração só, tá legal? Tá legal, a gente tem duas soluções, mas eu preciso dar uma resposta única, tá legal? Na verdade, a resposta do primeiro item, que é tangente de alfa mais beta sobre 2, é exatamente o t. Mas eu vou responder isso ou isso, a solução negativa ou a positiva. A resposta correta é a versão positiva. E essa aqui, a solução negativa, ela não convém. Mas por que ela não convém? Por que a gente escreve que não convém essa solução aqui? Eu vou deixar em aberto aqui, você que está assistindo o vídeo e chegou até aqui, é um bom exercício você provar por que eu vou utilizar o t positivo. Por que eu vou utilizar o positivo e não o negativo? Existe uma justificativa lógica, analítica, né, baseada nas informações que o problema deu. Tá legal? Então existe uma justificativa e eu gostaria que, se você estivesse assistindo o vídeo, eu não vou fazer essa justificativa. Eu sei qual que é, obviamente, mas eu não vou falar. Se você souber, você pode escrever nos comentários, enfim, e dar uma pensadinha. Por que eu vou utilizar o valor positivo? Tá joia? Então tá bom. Então, portanto, a tangente de alfa mais beta sobre 2, que é o t, né? Isso aqui é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá legal? E você vai justificar, se você quiser, por que eu não posso utilizar o valor negativo nesse caso. Tá joia? Então tá bom. Então, respondemos o primeiro item aqui, vamos dizer, né? Então, agora a gente tem um segundo item para responder. Mas eu não tenho agora uma relação, uma fórmula que me dê, eu tenho esse valor e esse, como é que eu chego nesse? Não, eu não tenho isso diretamente. Então, o que a gente vai utilizar agora? A gente vai utilizar aquelas fórmulas que relacionam a soma com o produto. Na verdade, é dita a prostaférase, se não me engano, ou simplesmente as fórmulas de transformação de soma em produto. Onde aparece bastante alfa e beta, e alfa mais beta sobre 2, alfa menos beta sobre 2. Então a gente meio que é levado a utilizar, lembrar dessas fórmulas e utilizá-las para resolver essas questões. Essa questão aqui, tá legal? Então, claro, né? Você tem que conhecer as fórmulas de cabeça. Se você vai fazer uma prova do ITA, você tem que saber essas fórmulas de cabeça, tá legal? Então, vamos dizer assim, sabemos, o que nós sabemos? Utilizando as fórmulas de transformação de soma em produto. Que seno de alfa mais seno de beta vai ser 2 vezes. Tá legal? Essa aqui é uma delas. E depois a gente tem também seno de alfa menos seno de beta. Bom, então partindo dessas duas fórmulas, que a gente já conhece, a gente pode observar o seguinte. Veja que eu vou ter aqui, se eu dividir uma pela outra, olha o que a gente vai conseguir, dividindo uma pela outra. Se eu dividir a primeira pela segunda, eu vou ter seno por cosseno desse ângulo aqui, que eu já tenho, que é a tangente de alfa mais beta sobre 2, que a gente já calculou aqui no item anterior.
E quando eu faço cosseno dividido por seno, eu tenho a cotangente, né, de alfa menos beta sobre... Ah, então parece que vai sair por aqui, certo? Eu vou ter a cotangente, que é 1 sobre tangente, eu preciso da tangente de alfa menos beta sobre 2. Então eu posso dividir aqui esse por esse. E além do que, aqui tem um probleminha, né? Mas como ele já deu a relação entre seno de alfa e seno de beta, eu posso escrever tudo em função, por exemplo, de seno de beta. Tá joia? Então, eu vou fazer aqui um rascunho aqui rapidamente para escrever seno de alfa em função do seno de beta. Escrever essas duas relações aqui. Então, seria a seguinte. Bom, eu preciso reescrever isso aqui em função somente de seno de beta, por exemplo, né? Seno de alfa mais seno de beta seria... Seno de alfa é o quê? É 4, foi dado no problema, que é 4 menos raiz de 5 seno de beta, mais seno de beta. Então, colocando o seno de beta em evidência, isso aqui vai ficar... E também, vamos fazer aqui a diferença aqui. Então, seno de alfa menos seno de beta. Então, colocando o seno de beta em evidência, aqui vai ficar 4 menos 1, 3, menos raiz de 5. Então, eu tenho aqui a soma e a diferença somente em função de seno de beta. Então, vamos reescrever aqui essas fórmulas. Ok, então como eu havia proposto anteriormente, a gente vai fazer a divisão. Nós vamos dividir a primeira pela segunda. Ok? Ah, mas alguém vai falar assim, César, mas como é que você garante que o denominador não é zero? Que nenhum desses caras é zero? Bom, fica meio evidente que não é zero, tá? Se seno de beta não é zero, porque somente se beta fosse igual a zero, isso aqui daria zero, então isso aqui está garantido que não é. O seno dividido pelo cosseno de alfa mais beta sobre 2, então o cosseno também não é zero, porque senão não teria nem esse resultado aqui, tá? E esse aqui também não vai ser zero, o seno de alfa menos beta sobre 2 também não é zero, porque só seria zero se alfa fosse igual a beta. E alfa não é igual a beta, senão eu não teria essa relação que foi dada no problema, tá legal? Então, meio que está garantido, né? Na verdade, está garantido que eu posso fazer essa divisão. Então, fazendo essa divisão, vamos escrever assim. Então, dividindo aqui, seno corta com seno, né? Simplifica. O 2 simplifica com 2. Seno de alfa mais beta sobre 2 dividido pelo cosseno de alfa mais beta sobre 2 é a tangente de alfa mais beta sobre 2, que a gente já calculou aqui, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Vezes cosseno sobre seno de alfa menos beta sobre 2, que é a cotangente. A cotangente é 1 sobre tangente, é a tangente que a gente quer. Agora, nesse caso, é só fazer a conta, certo? Aqui agora é só um exercício numérico aqui para a gente trabalhar, tá bom? Eu vou fazer aqui rapidamente, porque isso aqui agora é uma conta mais ou menos trivial. Fiz aqui a multiplicação em cruz desses dois lados, e esse lado aqui vai ficar 1 sobre a tangente de alfa menos beta sobre 2. Agora aqui eu vou isolar a tangente de alfa menos beta sobre 2. Bom, aqui a gente chegou nessa fração. Isso aqui já seria uma resposta correta, né? Mas a gente acaba sempre racionalizando aqui para tirar a raiz do denominador. Então, racionalizando aqui, então chegamos aqui finalmente, né, depois de simplificar tudo que a gente podia racionalizar, que a tangente de alfa menos beta sobre 2 é raiz de 5 sobre 5. Você vê que não houve grandes dificuldades aqui. É só a aplicação de uma fórmula e ter essa perspicácia, né, essa esperteza que te fazia a divisão de um pelo outro. Teve grandes raciocínios embutidos aqui. Tá joia? E agora, para finalizar, bom, agora a gente já tem esses dois valores. É só dividir um pelo outro e acabou o problema.
Bom, aqui finalmente, colocando o menos em evidência no numerador e denominador, a gente vai ter finalmente que... Essa aqui é a resposta final, então, do último item. Com isso a gente chega ao final. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha ajudado alguma coisa. É um vídeo talvez meio longo, mais por conta de um monte de contas que tem que ser feitas, né? Mas é uma questão média para fácil, né? Tudo bem? É isso aí, então. Se você chegou até aqui, quiser me dar um like, eu agradeço e até o próximo vídeo. Obrigado!